Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ortografia. A ortografia é uma parte muito importante da língua portuguesa, porque ela trabalha com a escrita correta, a forma ideal de se escrever um texto, tem a ver com o sentido das palavras, qual que é a palavra que eu vou usar em determinada oração dentro do meu texto, tem a ver com a pontuação, tem a ver com o uso do acento. Então é uma parte muito importante da língua portuguesa, da norma culta, porque ela ajuda a, ao escritor escrever melhor. E ela tem tudo a ver com a nossa aula de redação, porque como nós fazemos muitos textos, ela vai dar uma forma melhor de escrever esses textos. Em questão de palavra, como que se escreve, qual palavra usar, qual letra, né, se encaixa melhor naquela palavra. E hoje nós vamos falar sobre o uso do hífen, certo? Eu tenho que entender primeiro o que é esse hífen. O hífen é um sinal, certo? Gráfico, utilizado na junção semântica das palavras. Quando eu falo semântica, eu estou falando do sentido que as palavras têm. Semântica tem a ver com o sentido que as palavras exprimem. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Matéria-prima. Eu tenho aí a palavra matéria e prima. São palavras completamente distintas. Com a junção delas, eu tenho outro sentido. E eu vou separá-las pelo hífen, certo? Eu tenho a questão do guarda-chuva. O guarda-chuva é outra palavra completamente diferente. Eu tenho guarda, que tem um significado, e chuva, que também tem uma outra forma de significado. Quando eu junto essas duas palavras, o significado muda. Eu vou ter aqui um objeto que serve para tapar da chuva, para proteger. Então eu tenho o hífen aí, né, reescrevendo essas palavras, reescrevendo o significado das palavras. Vamos supor, vamos começar pelas vogais. Com o uso ortográfico, na verdade, que aconteceu em 2009, muitas palavras perderam o hífen. E aí rola a dúvida, acontece a dúvida. E aí, que palavra ainda tem hífen, que palavra não tem? E o vídeo é justamente para tentar clarear um pouco. Quando usar, quando não usar, quais são os casos que se aplica. Vamos começar pelas vogais. Quando eu tenho determinada palavra, prefixo, quando eu falo prefixo, é o começo da palavra, certo? Quando eu tenho um prefixo aí terminado com uma vogal e eu tenho a segunda palavra começada com essa vogal também, eu vou separar pelo hífen. Vamos dar o exemplo de micro-ondas. Percebe que micro termina com O e ondas também começa com O. Então eu vou ter micro-ondas, duas vogais juntas. Então eu separo com o hífen, certo? Então, quando eu tenho duas vogais, uma no final da primeira palavra e uma no começo da segunda palavra, eu vou ter aí a separação pelo hífen. O que não ocorre quando eu tenho no prefixo uma vogal e na segunda palavra outra vogal completamente diferente, que é o caso de autoescola. Eu tenho aí alto, o O no final da primeira palavra, do prefixo, e a letra E, né? A vogal E na segunda palavra, no começo da segunda palavra. Então, elas não são iguais. Eu não vou separar, eu vou escrever normalmente. Autoescola. O hífen aí não se aplica, tá bom? Eu tenho o caso da consoante também. A consoante vai acontecer a mesma coisa com a vogal. Se eu tiver no prefixo aqui terminado com uma consoante e a palavra também ter essa consoante no começo, eu vou ter a separação pelo hífen. Ocorre no caso interracial. Eu tenho aí inter, percebe que a palavra inter termina com R e racial começa com R. Então, nesse caso, eu também vou separar com o hífen. Outro caso que ocorre é com a letra H. A letra H sempre vai ser separada com o hífen, certo?
eu tenho aí, se a segunda palavra for algo que comece com H, eu vou ter essa separação. No caso de anti-herói, anti, né, termina aqui com uma vogal, e herói, que começa com H. Então, nesse caso, como a segunda palavra tem H, eu vou separar com hífen. Então, todas as palavras que tiverem H, eu também separo. Anti-herói, anti-humano, super-herói. Então, eu vou ter esses casos aí do H também, que entra o hífen, certo? A não ser o caso do prefixo des. No caso, eu tenho o começo des aí, desumano. Eu não vou separar desumano com o hífen. O que eu vou fazer? Eu vou perder o H e vou escrever desumano com U. É a junção da palavra. Então, nesse caso, não se aplica. É o único caso que não vai se aplicar o H aí no caso, do desumano, certo? Do prefixo des. Outro fator também. Quando eu tenho R e S, eu não vou ter a separação pelo hífen, certo? Antissocial, o caso da palavra antissocial. Antissocial, eu não vou separar essas palavras. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o S nesse caso. Então, quando houver R e S, eu não separo. Contra regra, né? Eu também não vou separar, eu vou escrever junto. Então, não se aplica aí também, nem para R, nem para S, certo? Porque vogais terminadas, né, no prefixo e começada com uma consoante, não vai ter essa separação pelo hífen, né? Exceto alguns casos, como vice-presidente, vice-líder. Se eu tenho o prefixo vice, ela vai ser separada pelo hífen. Então, é aquele caso. Toda regra tem sua exceção. Então, eu tenho algumas exceções aí. Então, se tiver vice, se tiver H, se tiver duas vogais, duas consoantes, eu tenho aí a separação pelo hífen, certo? Eu tenho outros casos também. Eu tenho, vamos supor, espécies de animais. Algumas espécies de animais eu vou separar com hífen, como beija-flor, bem-te-vi, né? São espécies de animais que exigem o hífen, né? Assim também como na botânica, no caso de couve-flor. Couve-flor eu vou separar. Tem também a questão da região, os topônimos. Os topônimos, eles têm a ver com a questão da região que a pessoa mora, que a pessoa nasceu, e aí ela vai ocorrer também esse sentido, quando tiver vinculado em artigo, quando tiver, vamos supor, eu nasci em Belo Horizonte. Aí as pessoas perguntam, você nasceu em Belo Horizonte? Quem nasce em Belo Horizonte é o quê? Belo Horizontino. Então eu vou ter a separação aí também pelo hífen, certo? Então eu tenho esses casos que ocorrem. Outro fator também é a justaposição. O que seria a justaposição? Justaposição é quando as palavras se juntam, mas elas não perdem o sentido fonético. Ocorre no caso de guarda-chuva, segunda-feira. São duas palavras que elas não perderam nenhuma fonética aí para poder se juntarem, tá bom? Então ocorre nesses casos também, tá? Quando há justaposição, quando as palavras não perdem nenhum som, não perdem nenhuma letra para poder fazer o uso do hífen. Então eu tenho esses casos. Caso de duas vogais juntas, de consoantes, do prefixo vice, tá bom? De questões de animais, essa questão do H. Então esses são alguns tipos para se usar o hífen. Quando usar e quando não usar, certo? Eu vou deixar um exercício do livro para vocês fazerem para fixar melhor. Qualquer coisa nós vamos tirar dúvida na próxima aula, tá bom? Até mais.